Pessoal, tudo bem? Então, no último vídeo eu fiquei de falar 3 sentenças que tinham a ver com o conhecimento como crença verdadeira justificada, definição tripartite. Eu só falei uma delas. Então, antes de seguir falando um pouco de lógica e argumento, essas coisas, e fazendo umas distinções importantes, eu vou só retornar essas frases, que seria: está chovendo, mas eu não acredito nisso. Está chovendo, mas isso não é verdade. Está chovendo, mas eu não tenho nenhuma justificação para acreditar nisso. Essas 3 frases, elas parecem estranhas justamente porque cada uma delas parece demonstrar uma condição necessária para você saber alguma coisa, para você ter um conhecimento. Então, é nessa medida que elas seriam condições necessárias que juntas seriam condições suficientes para o conhecimento. Se uma pessoa tem uma crença verdadeira e justificada, ela tem conhecimento. Embora, conforme eu disse, o Gettier tenta mostrar que a gente precisa ainda de mais alguma condição. Então tá, tendo fornecido essas 3 frases que eu disse que ia dar e acabei não dando, eu queria falar um pouco de lógica, né? A definição informal de lógica do Mortari é dizer que ela é uma disciplina que estuda os princípios e os métodos de inferência com o objetivo de determinar em que condições certas coisas se seguem de outras coisas. Aí ele pretende, com o passar do livro, melhorar essa definição, essa caracterização, vamos falar assim. Uma caracterização é um modo de expressar o que é uma coisa sem fornecer condições necessárias e suficientes. Uma definição, propriamente, fornece condições necessárias e suficientes para aquela coisa ser aquela coisa, né? Então a lógica seria uma disciplina que estuda os princípios e métodos de inferência com o objetivo de determinar em que condições certas coisas seguem de outras. Que coisas são essas? O que é se seguir? Quais são essas outras coisas? Isso ele pretende, com o passar do livro, ir mostrando para você. E aí, uma definição de argumento. O que seria um argumento ou uma inferência, né? Inferência para não ter aquela pressuposição de convencimento, né? Uma definição formal seria um conjunto de sentenças não vazio e finito, onde tem-se a intenção de que a conclusão seja uma consequência das premissas. Então, assim, para a gente entender bem essa definição, o que é um conjunto de sentenças, como um conjunto de sentenças não vazio, finito, né? O que é ser uma consequência. Então, assim, a gente vai entender tudo isso com calma e aos poucos. E para entender isso, primeiro a gente tem que explicar o que são sentenças. Uma sentença, geralmente, é uma frase, né? Uma frase qualquer numa língua, né? É uma sentença. Mas a gente geralmente faz uma distinção entre uma sentença e uma proposição, dizendo geralmente que, por exemplo, determinadas sentenças expressam proposições. Por exemplo, o céu é azul. Isso é uma sentença em português. E the sky is blue. Isso é uma outra sentença em inglês. As duas expressam a mesma coisa, o mesmo significado, ou a mesma proposição. Na verdade, tem uma séria discussão do que é essa proposição que essas duas sentenças expressariam. Mas parece que é alguma coisa de único, enquanto as sentenças são diferentes, né? Então, as pessoas fariam uma distinção entre sentenças e proposições e falariam que as sentenças podem expressar proposições. E que tem uma diferença também entre a sentença, a proposição e uma elocução. Por exemplo, se eu falo eu sou simpático, isso quer dizer alguma coisa sobre mim, que eu sou simpático. Mas se você fala eu sou simpático, isso quer dizer alguma coisa sobre você. Então, a mesma sentença com elocuções diferentes pode expressar proposições diferentes. A elocução é um momento onde uma sentença é executada, né? Então, isso é uma elocução da sentença. Então, só para a gente saber essas distinções, que essas distinções são bem fundamentais. Então, para a gente definir a sentença, a gente pensaria que sentença é uma sequência de palavras com um verbo flexionado e que segue a gramática da língua. No caso, a gente está falando do português. O que é seguir a gramática do português? O que é a gramática do português? A gramática do português é uma série de regras que estabelecem do português e de qualquer língua ou de linguagem. A gente pode estar falando, por exemplo, de uma linguagem formal. Então essa ideia de gramática também serve para isso. A gramática estabelece as regras de boa formação das sentenças.
né? Então uma sentença ela é bem formada e faz parte da gramática quando segue determinadas regras sintáticas, por exemplo. A gente não pode ter uma frase que seja assim: de, o que, fazer, andar, por quê. Isso não é uma sentença bem formada do português, mas o pato está na lagoa, por exemplo, é uma sentença bem formada do português. Os termos estão todos nos seus lugares apropriados, então obedecem determinadas regras sintáticas de boa formação, né? Então, só para a gente entender, quando a gente fala lá na definição de argumento, que é um conjunto de sentenças, a gente está falando das sentenças na medida em que elas expressam proposições, né? E que essas sentenças são o quê? Sequências de palavras que seguem determinadas regras de boa formação, essas regras da gramática, né? E no caso da lógica a mesma coisa, você vai ver depois que a gente tem regras sintáticas para formação lógica e que aí as sequências de palavras e as sentenças conjugadas com determinados operadores lógicos, elas fazem parte ou não da lógica, elas são bem formadas ou não de acordo com a lógica, se elas obedecem essas regras de boa formação, que a gente vai ver. Mas repara, a lógica, ela trata de conjuntos de sentenças, mas não é qualquer conjunto de sentenças. São um conjunto de sentenças declarativas, né? A gente tem muitos tipos de sentenças. Por exemplo, a gente tem sentenças como: vem aqui, faça o exercício, né? Isso é uma ordem ou um pedido. De todo modo, isso não é uma coisa que a gente possa avaliar a verdade disso, né? E no caso, a lógica, o argumento, a gente quer o quê? A gente quer mostrar que uma conclusão é verdadeira a partir de certas premissas. Então, assim, a gente tem que ter premissas que sejam verdadeiras ou falsas. E uma ordem, um pedido, não é propriamente verdadeiro ou falso. Faça 50 flexões. Isso é verdade? Isso é falso? Não faz sentido falar disso quando a gente fala de ordens. Então, assim, a gente não está falando de todos os tipos de sentença quando a gente lida com lógica, mas das sentenças declarativas, as sentenças que afirmam ou negam alguma coisa, como esse quarto é branco, né? Na verdade não é assim, pode parecer branco para vocês, mas diz no contrato de aluguel que essa cor é pêssego. Então, assim, isso seria uma frase declarativa, no sentido de que ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Então, todas as sentenças que a gente leva em consideração em lógica são sentenças que são aptas à verdade ou à falsidade. Ou seja, ou elas são verdadeiras ou elas são falsas, né? Então, assim, a gente falou das sentenças expressando proposições, né? Mas o que são proposições? E existem uma série de teorias diferentes para dizer o que são proposições. Que proposições são conjuntos de mundos possíveis, que proposições são pensamentos, que são conjuntos de sentenças sinônimas, estados de coisas, representações mentais, sentenças declarativas. Não, tem tanta coisa que pode ser proposição. Então, assim, existem muitas teorias diferentes de qual é a natureza da proposição. Mas, se de um modo geral vocês conseguem me entender quando eu falo que o céu é azul e the sky is blue expressam a mesma proposição, vocês conseguem entender o suficiente de o que é proposição para vocês entenderem a definição de argumentos como o conjunto de sentenças que expressam uma proposição, né? Não vazio, finito, né? Onde a conclusão visa ser consequência das premissas, né? E se vocês entendem também que são duas proposições diferentes expressas pela mesma sentença eu sou gordo, quando proferida por duas pessoas diferentes, né? Ou eu sou simpático, quando proferido por duas pessoas diferentes, vocês conseguem entender o suficiente do que seria a proposição de quando uma sentença está expressando uma proposição, né? Sentenças também podem não expressar proposição nenhuma. Por exemplo, eu aponto para aqui, para a parede, aqui para a parede,
e falo assim, olha, nesse lugar aqui, esse quadro é muito bonito. Assim, não tem nenhum quadro ali, então assim, eu não posso estar falando de nada. Então essa sentença não expressa proposição alguma, porque não tem nada que está sendo referido por ela, né? Então, sentenças que não expressam proposição alguma também não entram na nossa, pelo menos nessa lógica clássica que a gente vai aprender aqui. É claro que há outros tipos de lógicas, chamadas lógicas não clássicas, que lidam com sentenças desse tipo, como sentenças que não referem a objeto nenhum, que não falam de objeto nenhum, ou que referem a um objeto meramente imaginário, né? Ou qualquer coisa desse tipo, né? Então tem vários tipos de lógicas diferentes. A gente está adquirindo o vocabulário inicial para lidar pelo menos com a lógica clássica, mas entendendo que há muito mais por aí com relação à lógica para a gente aprender posteriormente, né? Por exemplo, o gato rasgou... só com relação a proposições ainda, né? O gato rasgou a cortina e a cortina foi rasgada pelo gato. Tipo voz ativa e voz passiva, ambas expressam a mesma proposição também. Então a proposição seria essa unidade de significado que duas sentenças diferentes podem expressar, né? Aí a gente falou que é um conjunto de sentenças, as sentenças expressam proposições e é um conjunto de sentenças não vazio. Aí o que isso quer dizer? Como a gente está tratando de um argumento, de uma inferência, ele contém premissas e conclusão. Ou somente conclusão, no caso de algumas tautologias, mas vamos ficar com a ideia de que são premissas e conclusão. Então a gente tem que ter pelo menos uma premissa e uma conclusão, né? Então tem que ser não vazio, tem que ser finito, porque na lógica que a gente vai lidar aqui, a gente tem que ter argumentos com um número de premissas que seja finito, não com infinitas premissas, embora tenha lógicas também que lidam com argumentos de infinitas premissas, né? Mas o que a gente vai lidar aqui não. E a conclusão é uma consequência das premissas. O que isso quer dizer? Quer dizer que não é possível. Então essa vai ser a definição de argumento válido para a gente. Não é a conclusão ser consequência das premissas, significa que não é possível a conclusão ser as premissas serem verdadeiras e a conclusão falsa, né? Então assim, não é possível que você afirme todas as razões, todas aquelas razões, e mesmo assim a conclusão seja falsa. Não, se você afirmou todas aquelas razões, se aquelas razões são todas verdadeiras, a conclusão tem que ser verdadeira também. Você vê que a lógica é alguma forma de você transmitir a verdade das premissas para a conclusão. Você parte de premissas verdadeiras, você obtém uma conclusão verdadeira. Mas, e se as premissas não forem verdadeiras? Se as premissas forem falsas? O que isso significa com relação à conclusão? Ora, significa que se o argumento for válido, significa que se as premissas fossem verdadeiras, a conclusão também seria verdadeira. Como as premissas são falsas, a verdade não é transmitida para a conclusão, né? Então assim, o que a gente quer dizer é que de alguma forma a gente vai aprender quais são essas formas. A lógica transmite a verdade das premissas para a conclusão, né? E aí qual seria a definição de argumento dedutivamente válido? Argumento válido, por enquanto. O argumento dedutivamente válido é o argumento no qual, se as premissas forem verdadeiras, a conclusão não pode ser falsa. Isso é uma coisa que vale a pena guardar, porque quando a gente aprender as tabelas de verdade, como avaliar as tabelas de verdade, isso vai ser uma coisa que a gente vai estar procurando. Para ver se um argumento é válido, a gente vai procurar os casos onde todas as premissas são verdadeiras, ou seja, se todas forem verdadeiras, a conclusão não pode ser falsa. Ou seja, a gente vai procurar um caso falso, porque se a gente encontrar todas as premissas verdadeiras e um caso falso, significa que é inválido. Se a gente não encontrar isso, significa que é válido. Entendeu a ideia das tabelas? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre essas tabelas de verdade, você vai entender como elas funcionam. Mas o importante dessa parte do vídeo é sair daqui com uma definição de argumento válido na cabeça, né? E de que é a consequência lógica, né?
Então, assim, a gente vai falar agora de alguns argumentos, tá? É melhor parar o vídeo por enquanto, que está chegando a 15 minutos, e no vídeo posterior eu vou estar falando um pouco de validade e forma lógica, né? Falando um pouco dos argumentos, apresentando alguns argumentos, apresentando o que é a forma lógica dos argumentos e como a lógica se relaciona com isso, e falando um pouco da validade e da relação com a forma. Até mais.